Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo, a mais esse nosso momento de culto. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam com todos nós nesse momento em que queremos meditar na Sua Palavra. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de hoje se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, dos versículos 21 ao versículo 28. Mateus 15, 21 a 28. Eu convido então a nossa irmã Layara a fazer a leitura para nós neste momento. A mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus então respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Agradecemos então a Layara por ter feito a leitura para nós nesse momento. Também gostaria de convidar então agora a cantarmos um hino chamado Se Sofrimentos Te Causei, Senhor.
Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje eu gostaria de iniciar a nossa reflexão fazendo uma perguntinha. O que é que vocês estariam dispostos a fazer para salvar a vida de seus filhos? Vocês tentariam e fariam de tudo para salvar a vida dos seus filhos? Esse texto do Evangelho que nós ouvimos há pouco, ele é muito interessante, pois é um dos poucos relatos que nós temos nos Evangelhos da qual Jesus Cristo está falando com alguém que não pertence ao povo judeu, o que naquela época não era algo muito aceito. Na realidade, um judeu conversar com alguém de um outro povo, principalmente um povo inimigo, era visto com maus olhos por toda a sociedade judaica. Pois os cananeus, do qual a mulher fazia parte, o povo da qual a mulher fazia parte, eram considerados pelos líderes religiosos daquela época como um povo pagão. E por isso, o povo da aliança, digamos assim, eles não poderiam se misturar com esse tipo de gente. O povo da aliança não poderia se misturar com esses pagãos cananeus. Jesus, então, o texto nos conta, nós pegamos um pouco anteriormente, no início do capítulo, nos conta que após ter respondido algumas perguntas dos fariseus e escribas e falado com a multidão lá na terra de Genezaré, ele partiu então para as terras de Tiro e Sidom. Então é nesse trajeto de Genezaré para Tiro e Sidom que nós temos o relato que está acontecendo. Esse relato bem diferente que está acontecendo. Vale lembrar também que Jesus até aqui já havia realizado alguns milagres, como a multiplicação de pães e peixes, e por isso, com certeza, a sua fama estava se espalhando cada vez mais entre as pessoas, estava cada vez mais se espalhando entre os povoados, provavelmente até mesmo nas regiões da qual não pertenciam ao povo judeu, a regiões da qual moravam outros povos, como os samaritanos, cananeus. A fama de Jesus estava se espalhando entre os povos. E o interessante é que essa mulher que chega até Jesus, ela estava passando por um problema muito sério em sua vida. Pois a sua filha, afirma Mateus, ela estava endemoniada. E agora, meus amados irmãos, imaginemos a dor da qual estava passando essa mãe. A dor que esta mãe estava sentindo. Pois a sua filha estava endemoniada e ela não podia fazer nada para ajudar ou salvar a vida da sua preciosa filha. Ela com certeza estava se sentindo uma pessoa inútil e provavelmente estava desesperada. Eu acredito e com certeza ela deve ter ido atrás de vários médicos e vários curandeiros da sua terra, talvez gastado todo o dinheiro que ela possuía procurando formas ou meios de curar a sua filha, mas tudo isso era inútil e nada estava adiantando, nada fazia com que a sua filha melhorasse. Parecia não haver mais esperança para essa mãe e para esta menina. Provavelmente era assim que essa mulher se sentia, inútil, desesperada e sem esperança. Foi então que essa mulher deve ter ouvido falar que um rabi, um mestre, estava passando perto da sua terra. Um tal de Jesus de Nazaré, aquele a quem o povo judeu, inimigo do seu povo, chamava, alguns estavam chamando de Messias, de Cristo, de Salvador, alguns mais ousados falando que era filho de Deus, aquele a quem ela estava ouvindo falar que curava enfermos, realizava milagres, alimentava multidões, estava passando pela sua região, estava passando perto de onde ela morava. Então talvez ela pensou, por que não tentar? O que custa tentar? O que poderia dar de errado? Ele se tornou a última esperança daquela mulher, daquela mãe. E mesmo Jesus
sendo o povo inimigo, ela resolveu sim depositar todas as suas últimas esperanças nesse a quem chamavam de Messias. E é interessante notar que essa mulher se aproxima de Jesus e diz: Senhor, filho de Davi. E esta, meus amados, é uma expressão muito importante, pois chamar Cristo de Senhor e filho de Davi é reconhecer que ele não é somente uma pessoa abençoada, que ele não é apenas um mestre da lei ou algo do tipo, mas que ele é o filho prometido lá a Eva, que esmagaria a cabeça da serpente, o filho prometido a Davi, que salvaria todo o povo que nele cresce. É dizer que Jesus é aquele a quem todos estavam esperando, ansiosos para serem salvos. É reconhecer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E tamanha foi a esperança depositada em Jesus desta mulher, que ela esquece totalmente que ele pertencia a um povo inimigo e já o declara como o seu Salvador, como o seu Senhor, e pede socorro. Ela pede misericórdia, ela pede compaixão, pois a sua filha estava horrivelmente endemoniada. Mas Jesus, em nosso texto, em nosso relato, parece meio que ignorar esta mulher. Ela vem falando: Senhor, filho de Davi, me ajude, e Jesus parece que a princípio está ignorando ela. A atitude de Jesus até parece um pouco estranha se nós pensarmos, afinal, ele é aquele a quem todos que clamavam iam lá e ajudavam. Senhor, preciso de ajuda, vou te ajudar. Senhor, preciso disso, e ajudava, e daqui a pouco Jesus parece que está ignorando essa mulher. Parece que Jesus não quer ajudar esta mulher. Tanto que os seus discípulos tentam mandar ela embora e dizem: Senhor, manda essa mulher embora, ela está nos incomodando. E Jesus chega a afirmar para aquela mulher que o objetivo dele, da qual ele foi enviado, era para socorrer as ovelhas perdidas de Israel. Não do povo cananeu, mas de Israel, do povo judeu. Mas ainda assim, ela não desiste. Ela não desiste, pois no fundo ela sabe que se Jesus não puder curar a sua filha, mais ninguém vai poder. A filha dela vai estar perdida para sempre. E por isso, mais uma vez, ela tenta: me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor. E agora, meus queridos e amados irmãos, ocorre o que para mim é um dos diálogos mais fantásticos dessa história da mulher e Jesus. Jesus diz que não é certo tirar o pão da boca dos filhos para alimentar os cachorros. E é interessante essa fala de Jesus. É muito interessante. Porque a mulher, ela estava numa situação da qual ela estava cuidando somente da sua filha. E provavelmente, e eu acredito que nunca, ela deixaria a sua filha passar fome para alimentar cachorros famintos. Na verdade, com o pai, com a mãe, deixaria, ou melhor, tiraria o alimento da boca do filho para alimentar cachorros. Pois em primeiro lugar, vem a saúde dos seus filhos. Em primeiro lugar, vinha a saúde da filha daquela mulher. Por isso, ela não discorda de Jesus Cristo. Ela nem sequer se sente ofendida por Jesus falar isso. Ela reconhece sim que não se deve tirar o pão da boca dos filhos para dar para os cachorros, porque eles não merecem isso. Os filhos merecem ser alimentados com o pão, com a comida, não os cachorros. Ela reconhece que essa frase de Jesus é verdadeira, pois ela sabe que ela pertence a um povo pagão,
que ela pertence a um povo que não crê nesse Deus vivo proclamado pelos judeus. E Deus deveria sim alimentar os seus filhos, e não a eles a quem tem sempre feito tudo de errado, quem tem quebrado as leis de Deus, quem tem desobedecido a Deus, que vive uma vida como eles bem querem, como eles acham melhor, ignorando tudo que Deus desejaria para a vida deles. Porém, meus amados, ela ainda assim continua a sua fala e diz a Jesus que eles, mesmo não merecendo nada de Deus, das suas bênçãos e das suas maravilhas, se eles pudessem comer ou tivessem apenas as migalhinhas das bênçãos e maravilhas desse Deus, já seria o suficiente para ela. Já seria o suficiente para eles. E essa foi uma demonstração de fé tão grande daquela mulher, que até mesmo Jesus elogia. Pois o que ela quis dizer com isso, com o que ela falou a Jesus, é que ela não queria grandes milagres na sua vida. Ela não queria que coisas extraordinárias acontecessem na sua vida. Ela não queria que a sua vida mudasse completamente, porque agora ela ia crer em Deus. Ela apenas queria um pouquinho das migalhas, das bênçãos, das grandes bênçãos que Deus deu ao povo judeu. Ela não queria que Deus agora simplesmente ignorasse o seu povo e olhasse para ela, ou para o povo dela, mas que Deus desse apenas aquelas migalhas, ou deixasse que ela experimentasse aquelas migalhas que estavam caindo no chão do povo judeu. Ela simplesmente queria que Deus a ajudasse. Ela queria que Deus simplesmente olhasse com carinho e compaixão para ela e para a sua filha. Que Deus tivesse compaixão e socorresse ela nesse momento tão frágil e tão difícil da qual ela estava passando. E Jesus reconhece isso. E por isso ele atende ao seu pedido e cura a sua filha. Pois é justamente isso, meus amados, que Deus quer fazer com aqueles que creem nele e no seu Filho, Jesus Cristo. Deus quer ajudar e socorrer as pessoas em suas necessidades, atender aos seus pedidos e estar ao lado delas. E essa mulher, no final, além de ter salvado a vida da sua filha que estava endemoniada, ela conseguiu algo muito maior, que foi salvar a sua própria vida também. Pois agora ela reconheceria e também provavelmente iria crer que Jesus, sim, de fato é o Cristo prometido, o Filho de Deus, que quer salvar e ajudar todas as pessoas em suas necessidades. No início da nossa reflexão, eu perguntei para vocês o que vocês estariam dispostos a fazer para salvar a vida de seus filhos. O quão longe vocês iriam por eles, não é verdade? Bom, meus amados, aqui nesse relato temos um exemplo muito lindo, muito belo de uma mãe que fez de tudo para salvar a vida da sua filha, chegando ao ponto de depositar a sua confiança e a sua esperança em Jesus, que para ela era um completo estranho, que era alguém do seu povo inimigo. E no final, além dela salvar a sua filha, ela também conquistou, ganhou a sua salvação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, se hoje estamos aqui, é porque os nossos pais se preocuparam conosco. É porque nossos pais fizeram de tudo para querer nos salvar. Eles depositaram as suas esperanças e confianças em Cristo Jesus. E por isso é que fomos salvos, assim como nossos pais foram salvos. E os pais de nossos pais também foram salvos. Por isso, se vocês realmente se preocupam e querem também salvar a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, dos seus afilhados,
assim como vocês também foram salvos desde o batismo, depositem a sua fé, esperança e confiança em Cristo Jesus. Entreguem a sua fé, entreguem a fé de vocês de todo o coração para os seus filhos, para os seus netos, para os seus afilhados, sobrinhos. Cuidem deles. Façam com que eles herdem essa mesma confiança e esperança que vocês têm em Cristo. Porque assim eles serão salvos por Jesus, como vocês também já estão salvos em Jesus Cristo. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração a sempre crermos e confiarmos nele por toda a nossa vida. Amém. Meus amados e queridos irmãos, eu gostaria de, nesse momento, a convidar a cantar mais um hino chamado Recebi um Novo Coração do Pai. Bem, meus amados e queridos irmãos e irmãs,
eu gostaria de convidar nesse momento a juntar as nossas mãos, baixar as nossas cabeças e conversarmos com o nosso Deus e Pai. Senhor Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por diariamente olhar para todos nós com compaixão, olhar para todos nós com carinho, e assim estender a sua mão graciosa para cuidar, nos proteger e sustentar dia após dia, nos dando o pão diário, o nosso sustento, nossas roupas, nosso trabalho, enfim, tudo que precisamos para viver neste mundo. Obrigado, Senhor, por enviar Teu Santo Espírito a nós para nos proteger desses perigos e males que estão ao nosso redor. Obrigado por colocar a fé em Cristo, Teu Filho, em nossos corações e assim regar através do Teu Espírito Santo essa semente da fé e assim também fazer com essa semente de frutos maravilhosos, frutos do Espírito. Senhor Deus e querido Pai, queremos pedir, Senhor, que continue olhando com muito carinho para este mundo que está sofrendo muito por causa deste vírus, por causa desse vírus que tem atacado muitas famílias, a muitas pessoas e, consequentemente, matado também a muitos. Senhor, cuide e proteja todos que estão na linha de frente ao combate deste vírus. Que o Senhor proteja os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, que eles possam diariamente estar combatendo esse vírus, que os cientistas e os especialistas consigam descobrir vacinas que realmente nos ajudem a atravessar esse momento tão frágil da qual todos estão passando. Senhor Deus e amado Pai, queremos de modo especial incluir na oração os nossos irmãos, a Aureni, o Cláudio e a Ana Júlia, que estão infectados com esse vírus. Senhor, proteja cada um deles. Com a Tua graça, Senhor, eles estão bem, graças a Deus, não precisaram ser internados, estão passando por esta quarentena, por esse isolamento em suas residências. Mas mesmo assim, Senhor, pedimos que continue estendendo a Sua mão sobre esses nossos irmãos e também sobre os demais irmãos nossos que estão infectados com esse vírus. Que se for da Tua santa vontade, Senhor, lhes dê a cura o mais breve possível. Que eles possam ser curados sem passar por dificuldades de saúde, Senhor. Que eles possam ser curados e assim atravessar esse momento tão difícil e também dar força para cada um deles. Senhor, também pedimos que através do Teu Santo Espírito dê sabedoria aos nossos governantes para que eles consigam continuar mantendo a paz e que governem com sabedoria. Pedimos isso e agradecemos em nome e por ordem de Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Também gostaria nesse momento de convidar a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Bem, meus queridos e amados irmãos, agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aí com vocês, levando um pouco desta palavra, desse evangelho maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu continuo convidando sempre a continuar nos seguindo nas redes sociais, para que vocês possam receber sempre nossas devoções e nossos cultos. Continuarei orando para todos vocês, para que todos aqueles que estão infectados possam, com a graça de Deus e pela sua santa vontade, ser curados dessa doença horrível, esse vírus que tem afligido tantas pessoas.
Que Deus também continue protegendo a todos vocês, que Deus continue cuidando de todos vocês nesses tempos difíceis da qual todos nós estamos atravessando. Que Deus então esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Amém.